Então, boa tarde a todos. Vamos hoje falar-vos de uma área científica nova que resulta da interseção entre a informática e a biologia, com um contributo também muito grande da estatística. Esta área começou a desenvolver-se quando começou a ser tecnologicamente possível captar retratos completos das células que podem ter naturezas bastante diferentes. Por exemplo, esses retratos podem contemplar a totalidade do material genético de uma célula ou podem, por exemplo, ter a ver com a maneira como as instruções genéticas são utilizadas por uma célula num determinado momento ou em determinadas circunstâncias. Estes retratos geram uma grande quantidade de dados e esses dados são tratados por disciplinas que também apareceram recentemente e que se chamam genericamente as ómicas e que lidam basicamente com Big Data. Portanto, a análise de Big Data tem tido ultimamente um impacto muito grande nas ciências da vida, nomeadamente em áreas como a biotecnologia, onde pode contribuir para uma otimização muito mais precisa e muito mais sofisticada de processos que são conduzidos, por exemplo, por micro-organismos, ou na biomedicina, onde é essencial para identificar biomarcadores de diversas doenças e onde também contribui decisivamente para estratégias terapêuticas novas. O que são, afinal, estes dados que são tratados pelas ómicas? O desenvolvimento das técnicas e abordagens laboratoriais tem permitido ler genomas completos de diversos organismos, desde os vírus e bactérias até ao homem. Nestas tecnologias de sequenciação em larga escala, o DNA de cada célula é fragmentado e cada fragmento é posteriormente sequenciado, sendo que o produto final desta tecnologia são fecheiros de texto que contêm sequências com aproximadamente 200 caracteres e informação sobre a qualidade de cada sequência obtida. Consoante o tipo de organismo ou abordagem usados, cada amostra sequenciada gera um fecheiro que pode conter até 200 milhões de sequências e um tamanho de 50 GB. Contudo, em projetos grandes envolvendo centenas de amostras, podemos ter mais de 10 terabytes de dados para processar. Na maior parte dos projetos, as sequências de DNA são estudadas para explicar diferenças fenotípicas, como características físicas ou suscetibilidade para desenvolvimento de certas doenças. Contudo, devido à grande complexidade celular, existem outros fatores que podem influenciar estas características, nomeadamente alterações ao nível da cromatina, mas que não interferem com a sequência de DNA, como a metilação de DNA e modificações de histonas. Ou então, alterações nos níveis de RNA, proteínas ou metabolitos. Desta forma, já existem tecnologias de larga escala para fazerem retratos completos das células e assim identificar todas as proteínas ou compostos químicos presentes numa célula, entre muitas outras técnicas mais específicas para determinados objetivos. A aplicação destas abordagens requer a utilização de ferramentas bioinformáticas para processar estes dados de larga escala e transformá-los em informação. Mas um dos grandes desafios é a integração de todos estes diferentes tipos de informação de forma a poder responder a diferentes questões biológicas. Assim, nas últimas décadas, surgiu uma nova área interdisciplinar, a bioinformática, que combina biologia, informática, matemática e bioquímica, para processar e integrar esta panóplia de dados e gerar novo conhecimento. Atualmente, a quantidade de dados gerada é tão elevada que a grande limitação é a escassez de recursos humanos. Para ir ao encontro da grande procura de profissionais com estas qualificações, foi criado um novo mestrado na FCT Nova, em parceria com outras unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa, o ITQB, NIMS, o IHMT e a Faculdade de Ciências Médicas. Este mestrado pretende proporcionar formação multidisciplinar abrangendo duas grandes vertentes na biologia computacional, multiómicas e simulação em biosistemas focados em ciências da vida e saúde. Este conhecimento impulsionará carreiras na área da investigação e desenvolvimento tanto na biotecnologia como biomedicina, seja em institutos, na indústria, em hospitais ou centros de diagnóstico. A biotecnologia tem beneficiado de imensas formas desta análise de grandes conjuntos de dados e de muitas maneiras. Vou exemplificar hoje aqui com um projeto que decorreu no nosso laboratório e que teve uma motivação biotecnológica e depois deu asa à exploração de muitas coisas que tiveram interesse também em termos de investigação fundamental. Neste projeto estávamos preocupados com um problema que afeta frequentemente a fermentação do vinho, que é feita pela levedura Saccharomyces cerevisiae.
Esta fermentação consiste na conversão de açúcares em álcool. Tal como a maioria das células, esta levedura prefere o açúcar glucose à frutose, ambos presentes no mosto do vinho. Isto leva, por vezes, a que no fim da fermentação fique algum excesso de frutose, o que pode dar ao vinho um caráter demasiado adocicado. Por causa disso, a frutofilia, ou seja, a preferência por frutose relativamente à glucose, contraria este problema e é, portanto, vista como uma característica vantajosa durante a fermentação do vinho. A levedura do vinho não é, no entanto, a única levedura, fazendo parte de uma grande família representada nesta árvore filogenética apenas por algumas das mais de 1000 espécies existentes. Já se sabe há algum tempo que algumas leveduras, que às vezes também aparecem espontaneamente na fermentação do vinho, são muito frutofílicas, ou seja, preferem a frutose à glucose. O seu estudo poderia assim dar pistas para ajudar a resolver o problema do excesso de frutose que há pouco referi. Essas leveduras frutofílicas são, no entanto, muito poucas e agrupadas apenas em 2 ramos desta árvore. Quando iniciámos o estudo, a disponibilidade do genoma completo de um grande número de espécies de leveduras, que são as que estão aqui representadas, permitiu-nos perceber que o gene principalmente responsável pela frutofilia, que codifica um transportador de frutose muito eficaz chamado FFZ1, estava apenas presente nas leveduras frutofílicas, confirmando que era o grande responsável pela frutofilia. Este estudo de genómica mostrou-nos ainda algo mais surpreendente. Mostrou-nos que este gene FFZ1 não está presente na maior parte das leveduras porque não existia no seu antepassado comum. Em vez disso, foi adquirido por um antepassado apenas deste grupo das leveduras frutofílicas a partir de um organismo que sabemos ter sido um bolor. Sabemos também que o gene passou depois de uma espécie deste grupo para uma parente afastada no segundo grupo que também tem espécies frutofílicas. Quando aprofundamos mais a genómica comparativa deste grupo, analisando um número tão grande quanto possível de genomas, descobrimos que o antepassado destas leveduras frutofílicas adquiriu não só o tal transportador de frutose, mas também centenas de outros genes de organismos que coexistiam com ele há cerca de 100 milhões de anos, principalmente bactérias, o que é uma situação verdadeiramente excepcional em leveduras. Esses genes contribuíram para conferir características muito próprias ao metabolismo destas leveduras, muito diferentes das características da levedura do vinho, e algumas dessas características com muito interesse em várias áreas da biotecnologia. Todo esse conjunto de resultados surpreendentes teria sido impossível de obter sem a ajuda da genómica. Veremos agora de seguida que outras áreas de grande relevância tiveram também um enorme desenvolvimento graças à bioinformática e à utilização das ómicas. Para além da biotecnologia, a ciência dos dados pode também contribuir para a investigação biomédica, em que um dos grandes avanços tem sido nas doenças oncológicas. Nesta área, através de colaborações com hospitais, tem sido possível obter estes retratos moleculares de grandes conjuntos de amostras tumorais. De seguida, iremos falar um pouco mais sobre os nossos projetos. A progressão tumoral começa com o desenvolvimento de uma célula pré-maligna devido a alterações genéticas ou fatores ambientais, que depois se divide várias vezes e origina o tumor primário. Durante esta progressão, algumas células tumorais podem migrar para outros órgãos e desenvolver metástases, que são a principal causa para a elevada mortalidade desta doença. Contudo, esta progressão tumoral pode variar consoante os indivíduos, sendo que 2 pessoas com o mesmo subtipo de tumor podem desenvolver metástases em locais diferentes ou por vezes nem existir a formação de metástases. Desta forma, a aplicação destas abordagens multiómicas pode identificar estas diferenças e assim ajudar na classificação dos tumores consoante o subtipo e desfecho, para além de permitir a identificação da terapia mais adequada. Neste sentido, têm existido avanços para uma medicina mais personalizada, designada de medicina de precisão, em que se evita a aplicação de tratamentos generalizados e se tenta escolher a terapia mais adequada consoante o perfil molecular dos tumores, e deste modo obter uma melhor resposta clínica. Atualmente, já existem kits genéticos de diagnóstico para alguns cancros que permitem classificar e direcionar os tratamentos. Contudo, ainda não existem terapias para fazer face à diversidade dos tumores, pelo que são necessários mais estudos nesta área da oncobiologia. Através da colaboração com hospitais e outros institutos, o meu grupo tem tentado perceber quais os mecanismos moleculares que determinam estas diferentes progressões tumorais.
Num dos projetos em colaboração com o investigador Sérgio de Almeida do Instituto de Medicina Molecular, integramos perfis genómicos de vários tumores e conseguimos identificar genes que, quando mutados, tornam os tumores mais heterogéneos. Nestes tumores, as células tumorais evoluem, adquirindo características e valências distintas, fazendo com que os tumores sejam mais resistentes às terapias convencionais. Noutro projeto, ainda a decorrer, em colaboração com o oncologista Professor Luís Costa do Hospital Santa Maria, pretendemos classificar amostras de cancro coloretal de acordo com o seu potencial metastático, ou seja, encontrar biomarcadores que permitam prever, em tumores de estadio inicial, se irá desenvolver mais tarde metástases. Esta classificação dos tumores irá orientar o tratamento terapêutico e evitar que doentes com tumores menos malignos sejam sujeitos a terapias muito agressivas. Para além disso, dada a diversidade de células tumorais dentro do mesmo tumor, queremos também perceber quais destas células migram e formam metástases. Aqui, iremos comparar amostras emparelhadas em que temos perfis moleculares para o tumor primário e metástase do mesmo doente. Temos também outro projeto a decorrer em colaboração com a neurocirurgiã Cláudia Faria do Hospital de Santa Maria, em que pretendemos perceber se existem alterações moleculares em algumas células que levem à formação preferencial de metástases cerebrais. Para isto, estamos a obter os perfis genómicos de doentes que desenvolveram metástase em simultâneo no cérebro e no pulmão. Ou seja, para cada doente, vamos poder comparar estes retratos genómicos do tumor primário e de ambas as metástases. E iremos tentar perceber se as células tumorais possuem algo semelhante a um código postal dos correios, em que alterações de genes específicos podem determinar o destino final da célula tumoral. Assim, o nosso objetivo é conseguir encontrar alterações moleculares usando abordagens multidisciplinares que possam ser posteriormente usadas como biomarcadores para classificar os doentes ou como alvos para novas terapias. Para além do cancro, as tecnologias multiómicas têm vindo a ser utilizadas para caracterizar os mecanismos moleculares que estão por detrás do desenvolvimento de várias outras doenças. Para além disso, têm sido também utilizadas para identificar biomarcadores que permitam o diagnóstico fiável e precoce de algumas dessas doenças. Finalmente, permitem também auxiliar os clínicos a identificar, utilizando informação individualizada, qual será o melhor tratamento para os seus pacientes. Por exemplo, em colaboração com o professor Fernando Pimentel, investigador do CEDOC Nova Medical School, estamos a utilizar dados de transcritómica e proteómica do sangue de pacientes que sofrem de espondilite anquilosante, com o intuito de aprender mais sobre os mecanismos moleculares subjacentes às doenças, mas também para identificar biomarcadores que permitam diagnosticar, o mais precocemente possível, quais as pessoas que irão desenvolver formas mais agressivas da doença ou distinguir grupos de pacientes conforme o seu potencial de resposta a determinado tipo de tratamento. Num futuro mais ou menos próximo, o objetivo será providenciar aos clínicos métodos de diagnóstico simples, práticos, mas igualmente precisos. Um outro exemplo é a colaboração com Iris Caramalho, investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência, e com quem estamos a analisar informação de exomas de mais de uma centena de crianças portuguesas com diabetes tipo 1. O objetivo deste projeto é a descoberta de genes que estejam particularmente alterados nesta população comparativamente a uma população saudável e que, deste modo, possam estar envolvidos na gênese ou progressão da doença. Futuramente, pretende-se comprovar o envolvimento destes genes na fisiopatologia da doença através da realização de estudos complementares em modelos animais e celulares. Finalmente, os genes que tenham sido comprovados deste modo poderão ser usados para auxiliar o diagnóstico clínico. Esperamos tê-los convencido da importância da análise de grandes conjuntos de dados em biotecnologia e em biomedicina. Fica aqui o convite para jovens licenciados para se aventurarem nesta área através do novo mestrado em Biologia Computacional e Bioinformática que vai surgir no próximo ano.